Hoje, no nosso episódio de DuqueCast, temos aqui a satisfação de receber mais um diretor, e esse é o diretor jurídico do clube, e que vai nos falar a respeito de como anda essa área aqui dentro do clube, certo? Então, estamos aqui com o doutor Leandro João Lira. Eu gostaria, Lira, que você se apresentasse para os nossos associados, a tua experiência tanto profissional, né, fora do clube, e como é o teu trabalho aqui no clube, como diretor jurídico. E aí a gente vai jogando em cima das informações, ok? Maravilha. Bom, eu sou advogado há praticamente 20 anos, né? Atualmente atuo principalmente na área do direito imobiliário, mas durante 20 anos de história atuei em várias áreas do direito civil, né? Mas hoje o foco do escritório é principalmente assuntos relacionados ao direito imobiliário, inventários, essas coisas, né? Fui convidado pelo então presidente Persegona para compor a chapa, né, para o início dessa gestão. E entrei, né, fui candidato juntamente com os outros membros pela Câmara Disciplinar. Atuei durante um ano e pouquinho mais ou menos na Câmara Disciplinar. E depois desse período fui presidente também na Câmara Disciplinar durante um período aí de uns 3 ou 4 meses aproximadamente. E logo após esse período tive a honra de ter sido convidado pela senhora para compor a diretoria. E assim assumi, aí aproximadamente, estou exercendo a função de diretor jurídico há aproximadamente 2 anos e meio. Né? Vamos terminar essa gestão aí com mais ou menos uns 2 anos e meio. Perfeito. E na Câmara Disciplinar, eu queria que você explicasse mais ou menos como é o processo na Câmara Disciplinar, né? De que forma que a gente manda alguém para a Câmara Disciplinar? Na verdade, eu acho que a parte de mandar alguém para a Câmara Disciplinar é mais da diretoria, né? Mas aí depois, então, eu vou explicar como é que os associados acabam chegando na Câmara Disciplinar. O nosso estatuto ele é bem claro a respeito disso, né? A gente deve, inclusive eu orientaria que os nossos associados lessem o estatuto e o regimento interno. Então, nós temos lá alguns direitos e deveres, né? Então, tratar com urbanidade as pessoas dentro do clube, com respeito. Isso aí nem deveria precisar constar no estatuto, no regimento interno, né? Um pouco de bom senso, né? O bom senso eu acho que já deveria ser mesmo da pessoa, tratar com urbanidade os outros e com respeito. Mas, enfim, aí ali, digamos, houve alguma briga ou algum ato que fere o estatuto ou o regimento interno. O caso é denunciado para a diretoria, né? E a gente avalia em reunião de diretoria se é caso para a Câmara Disciplinar. Só que antes até de levar para a diretoria, na nossa gestão, a gente acaba conversando, né? Antes, poxa, vamos levar esse assunto para a diretoria, um assunto que às vezes, né, basta uma conversa, foi um deslize, ou uma criança que arrancou uma planta, né? Aí vai mandar para a Câmara Disciplinar. A gente não faz isso. Na nossa gestão, a gente chama o responsável pelo menor, no caso, conversa, explica o que aconteceu. Normalmente a gente embasa a conversa nas imagens das câmeras, que aí são, assim, não tem como negar o que aconteceu. E conversa e pede realmente que os pais orientem melhor os filhos, né, e monitorem as crianças dentro do clube. Mas isso também a gente já fez até com adulto, tá? A gente procura conversar antes, né? Tanto que o número de processos na Câmara Disciplinar na nossa gestão foi um número muito pequeno, né? Eu acho que todos somos adultos, os associados são adultos, a gente pode sim conversar e tentar resolver de uma forma mais amigável, né? Mas alguns casos realmente precisam ir para a Câmara Disciplinar. E a gente leva o assunto para a diretoria
e a diretoria entende ser cabível o encaminhamento ou não. Se não encaminha para a Câmara Disciplinar, morre ali e pronto. E se encaminha, a gente oficializa, faz constar em ata a decisão da diretoria, porque é assim que prevê o estatuto, né? Que quem encaminha para a Câmara Disciplinar é a diretoria, não é o diretor, não é a presidente ou o presidente, né? E a gente encaminha para a Câmara Disciplinar. E na Câmara Disciplinar, aí é a sua parte, porque realmente eu não tenho totalmente o conhecimento de como é a tramitação dentro da Câmara Disciplinar. Então, eu gostaria que você colocasse isso. Sim. Já está em fase embrionária, inclusive, já tem estado em fase embrionária durante um certo tempo, a gente não deu nome ainda, mas um código de ética disciplinar, um código de disciplina, um código de conduta, alguma coisa assim. Já está muito bem encaminhado, acredito que, inclusive, já para o primeiro ano da próxima gestão, esse documento já deva estar formalizado. E nada mais é do que um critério objetivo para a condução dos processos, que isso não existe hoje no clube. Então, por muitas vezes, os processos eles são conduzidos foram conduzidos lá no passado pela maneira como o relator do processo, os membros da Câmara, achassem que seria correto. E, por vezes, inclusive, acabaram por violando algumas prerrogativas processuais e mesmo constitucionais, não permitindo, muitas vezes, o exercício do contraditório e da ampla defesa, né, que é o conhecido devido processo legal, e muitas vezes prejudicando, infelizmente, alguns associados que não precisariam sofrer alguma punição como sofreram. Sim, né? Isso o devido processo legal, embora nós não estejamos no meio judiciário, né, ele deve ser respeitado em qualquer tipo principalmente quando vai envolver uma punição. Exatamente. Né? Então a gente deve respeitar, porque senão cria um passivo judicial para o clube. Exatamente. Né? Não só para as pessoas que tenham dado ensejo à ação, né? Mas também o clube como polo nesse processo responderia por um dano moral, até mesmo um dano material, né? Então a gente tem que cuidar muito a respeito desse processo, esse encaminhamento. Exatamente. Né? Depois, quando você veio para a diretoria, você certamente acabou entrando em contato com algum processo que tramitou na Câmara Disciplinar. Eu acho que eu vou direto ao assunto, tá? Agora, nas eleições, a gente teve alguns associados, um em particular, que voltou ao caso do processo que puniu 2 ex-presidentes. Então, como isso é tratado muito à boca miúda e não precisa ser, né? Porque ele teve um desfecho, um desfecho legal, né? Então, eu gostaria que você discorresse a respeito desse processo. Eu acho que a gente não precisa citar nomes nem do denunciante, porque a grande maioria dos nossos associados sabe quem foi, né? Mas sobre o processo, de um modo geral, você poderia nos falar? Lógico. Os processos judiciais, eles, em regra, eles são públicos, né? Qualquer pessoa pode ir ao fórum, antigamente, né, quando os processos eram físicos, poderia ir ao fórum e folhear o processo sem precisar se identificar, sem precisar justificar, nem nada. É uma prerrogativa que o Estado dá para todos os cidadãos. Logicamente que com o processo eletrônico isso acaba ficando um pouco mais complexo, porque nem todo mundo tem o acesso que o advogado tem. No clube não é diferente. Os processos seguem a regra de que são públicos, disponíveis para todos os associados. Logicamente que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter um pouco mais de critério para franquear essas informações. Tá? De qualquer forma,
esse processo em específico acabou sendo julgado de uma maneira absolutamente célere, eu diria de uma maneira sumaríssima, né? E acabou, infelizmente, tendo uma conotação política, né? Porque foram relatos neste processo de que haveria uma utilização indevida de um plano de saúde durante vários anos e que, inclusive, o denunciante informou que esse era um comentário nas rodas de churrasco, nas rodas de cerveja aqui do clube, então todo mundo sabia. E ele acabou aparecendo nas vésperas das eleições. De 2020. De 2020, Uhum. exatamente. E muito pouca informação se tinha verdadeira sobre esse processo, né? Verdadeira no sentido de informação real, informação contratual, o que poderia, o que não poderia. A denúncia basicamente veio no sentido de que o denunciado não poderia se utilizar do plano de saúde, né? E se utilizou indevidamente. Basicamente foi isso. Porém, como assim que fomos eleitos, o primeiro processo que caiu para que eu julgasse foi exatamente este processo. Talvez um dos processos mais complexos e mais sensíveis, mais importantes de que o clube tem história. Uhum. Né? Não me recordo de ouvir falar de outros presidentes e tal que tenham sido alvo de processos disciplinares aqui no clube. Então, processo muito delicado, muito complexo. E quando eu recebi esse processo, ele tinha acabado de ser julgado. Ele tinha acabado de ser expulso pela Câmara Disciplinar, né? Aquele presidente havia acabado de ser expulso por uma decisão da Câmara Disciplinar. E o processo veio para mim quase que para chancelar essa expulsão, né? Eu analisando o processo, constatei inúmeras nulidades, inúmeras irregularidades. Dentre elas, a principal, a ausência de um contraditório, de um devido processo legal que permitisse a juntada de todas as provas, permitisse a ampla defesa, né, pelos associados. Esse ex-presidente não foi chamado a se defender? Não foi ouvido? Não foi ouvido no processo. Não foi ouvido no processo e a documentação que existia no processo era muito falha na época, né? Uhum. E também não foi intimado para apresentar a documentação que deveria ser apresentada, né? Uhum. Eu constatando isso daí, pautado em princípios do direito administrativo, né, que a administração pública ela pode anular os seus próprios atos de ofício, se assim concluir que estão nulos, né? Uhum. E eu entendi que havia uma nulidade naquele processo, então optei em anular o processo a partir de determinado momento, que a gente chama uma fase instrutória, né? Uhum. Reabrir para as alegações, para as manifestações, vieram mais uma porção de documentos do clube, desses associados, dentre eles o contrato do plano de saúde, que até então não estava. Ora, se a denúncia foi exatamente por conta deste contrato, mas o contrato não estava, só estava um aditivo, evidentemente que esse contrato deveria ter sido juntado no processo. E ele foi depois dessa decretação de nulidade. Nesse contrato... Aí já com você, nessa segunda análise do processo. Nessa segunda etapa já estava comigo. E neste momento eu verifiquei no contrato que havia previsão expressa de que o plano de saúde poderia ser usado por funcionários, colaboradores, associados, diretores. Não mencionava a expressão presidente. Porém, para ser presidente do Clube de Caxias, estatutariamente, você tem que ser associado. Uhum. E o presidente é um diretor, né? Além disso, o presidente é um diretor. Uhum. Então, poderia usar. Não havia vedação alguma. Inclusive, os associados poderiam se beneficiar disso. Né? Então, não era um uso indevido como estava sendo alegado. De maneira nenhuma. Inclusive, esse vídeo desse denunciante saiu um dia antes da eleição. Exatamente. Né? Com o objetivo realmente de impedir
o processo, talvez, o processo eleitoral, né? E aí a eleição foi num sábado também, como a de agora, né? E já na segunda-feira eu acho que foram atrás de pegar algum documento para instruir esse processo, mais ou menos foi isso que aconteceu. Mais ou menos isso. É, né? Não me recordo exatamente, Porque faz 4... a eleição naquela época sempre ocorreu no mês de novembro, né? A de agora, desse ano, que foi puxada para o mês de setembro, tá? Mas foi assim, numa sexta-feira que saiu o vídeo e na segunda-feira já estava sendo encaminhado para a Câmara Disciplinar, né? Sem passar pela diretoria, porque não é um ato de ofício do presidente, né? O encaminhamento para a Câmara Disciplinar precisa passar pela diretoria, a diretoria vota o encaminhamento para a Câmara Disciplinar. E foi feito tudo de ofício, né? Então, imediatamente o presidente da época já comunicou à Câmara Disciplinar e o processo foi feito em super rápido, relâmpago. 30 dias. É. Uma coisa assim, de 30 dias, foi um rito sumaríssimo mesmo adotado, com violação de todas essas prerrogativas processuais e constitucionais. Eu lembro que na época, numa das reuniões da diretoria, houve um comentário, talvez do diretor jurídico da época, ou a gente chamou, não sei em que momento, que foi falado que a advogada dos denunciados tinha pedido a oitiva de testemunhas, né? E foi negado. Foi negada a oitiva de testemunhas. Foi negada por ausência de previsão estatutária. Pois é. Ausência de previsão estatutária. Só que, evidentemente, que um estatuto, por mais soberano que ele seja dentro do clube, ele não pode violar direitos do cidadão. A nossa Constituição está acima de tudo. Então, qualquer estatuto, qualquer lei, qualquer decreto, qualquer regulamento que viole a Constituição Federal é inválido, é inconstitucional. Com certeza. Né? Então não poderia ter sido negado, por mais que o estatuto não preveja a oitiva de testemunhas dentro de um procedimento administrativo interno, se houve esse pedido para garantir a ampla defesa, era necessário que fosse deferida essa oitiva. Não poderia ter sido negado. Tá. Esse foi um dos meus argumentos para anular o processo a partir dessa fase instrutória. Além disso, tinha outros vícios, né? Já estava prescrita a intenção punitiva, é isso? Exatamente, exatamente. Considerando que o último ato havia ocorrido em 2016, né, lá no processo, e considerando que a prescrição, nesse caso, para membros de associações, enfim, que está no Código Civil, artigo 206, prevê que a prescrição é de 3 anos, em 2019 já havia prescrito. Né? Então, essa foi só uma das minhas fundamentações, né? No meu parecer, na minha decisão, que no mérito inocentou aquele presidente. Né? Mas além de tê-lo inocentado, havia a prescrição. Né? Então, por mais que ele tivesse feito alguma coisa errada, o seu crime, entre aspas, já estaria prescrito. Mas crime não houve. Isso precisa ficar muito claro. Tanto que ele foi inocentado. Exatamente. Tinham provas. Exatamente. Né? Provas, inclusive, de reembolso, porque como as consultas, os procedimentos eram com coparticipação, né? Tinha os recibos Exatamente. dele. Muitos recibos foram juntados no processo. Houve a alegação de que muitos recibos se perderam no clube. Tendo se perdido ou não, alguns estavam lá. Mas mesmo se não estivesse, repito, estava prescrito. E prescrição, inclusive, é matéria de ofício. Né? Dentro de um processo judicial, ela pode ser arguída em qualquer fase ou grau de jurisdição. Então, o magistrado, o juiz que vai julgar, olhando e entendendo que existe uma prescrição, ele pode decretar a prescrição naquele momento. Acabou, se encerra a discussão. Pois é, fato é que
eles condenaram o candidato, inclusive era o candidato que foi eleito. Exatamente. Né? Eles condenaram, aí houve toda essa reanálise do processo, a instrução correta do processo, né? E foi aí que essas pessoas, né, eu acho que assim, esses discursos, até um parêntese, né? Discurso de ódio, a gente sempre tem que estar bem atento quando a gente ouve um discurso de ódio, né? Porque normalmente ele não está embasado em nada, né? Só no ódio. A pessoa ouve alguma coisa e vai com o ódio embasando, fundamentando tudo sem ter visto um documento, sem ter visto nada, sem ter conversado com a outra pessoa, né? Então, isso é muito triste, né? E fato é que os mais antigos já sabem, né? Mas os sócios mais novos que entraram no clube, fato é que hoje eu sou a presidente porque esse presidente, depois de ter passado tudo o que passou, ele infartou no dia da posse, né? Então, e depois dali, vários problemas de saúde ele teve, né? E vários advogados o procuraram para ele entrar com ação contra o clube, né? E contra as pessoas que fizeram todo essa armação, né, punitiva, porque era visível que só queriam punir não, afastá-lo do processo eleitoral, né? Exatamente. Para que ele nem tomasse posse, né? Enfim, acabou ele tomando posse, mas infartando no dia da posse, e aqui estou eu, né? Não gostaria de ter assumido o cargo nessa situação, mas enfim, foi o que acontecia no clube antes, né? Era isso que nós tínhamos no clube antes. Essas irregularidades que prevaleciam, a pessoa queria prejudicar alguém, então vai lá, caneteava e é isso que vai acontecer. O sistema né? totalmente inquisitório. Totalmente, né? Isso é até revoltante, porque qualquer um de nós está sujeito a isso. Exatamente. Né? Exatamente. Então, graças a Deus a gente conseguiu corrigir isso na nossa gestão, não só esse processo, mas várias outras regularizações a gente fez na nossa gestão, né? E isso me dá até um sentimento assim, até não de orgulho, mas de uma grande satisfação da gente conseguir fazer isso, né? Lógico, com a ajuda do nosso diretor jurídico, de todos os outros diretores, a gente conseguiu regularizar muita coisa, né? E aí esse processo, então, encerrou, né? Ainda cabe uma indenização, se ele quiser entrar com o processo, com certeza ainda caberia, né? A gente vai ter que esperar o andar da carruagem, mas enfim, esse processo foi corrigido e está tudo ok. Sim, hoje né? ele, dentro do clube ele já está encerrado. Tá, então o importante é que os associados, quando ouvirem nas mesas de cerveja, né, nas rodas de cerveja, como foi colocado no processo, quando ouvirem a respeito, que já digam, eu já estou sabendo. Ou então, se não ficaram satisfeitos com a informação assim, que a gente tem que diminuir, né, aqui para dar conta de todas o nosso roteiro, que venham, né, marque um horário, né, você está sempre disponível, o Lira, ele faz um plantão no clube, né, tem um dia na semana, né, que você fica aqui no clube, sim. né, então ele se dedica muito ao clube, né? Então, o sócio que tiver alguma dúvida a respeito desse processo, principalmente se advogado for, que venha conversar, né? Exatamente, né? Reitero que o processo está disponível a qualquer associado que tem interesse em ver, evidentemente, garantindo aí
o sigilo das sigilo, informações, né? garantindo o Porque... cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas o processo está disponível. E ressalto também, a gente falou na celeridade do julgamento anterior, depois que esse processo caiu na minha mão para relatar, foi o primeiro processo, eu até lembro que eu comentei com os meus colegas, né, de Câmara Disciplinar, não sei se sorte ou azar, acabei de entrar na Câmara Disciplinar, nem sabia direito como funcionava, de repente cai um processo dessa importância para mim, e eu acabei levando quase 2 anos para julgá-lo. O processo, quando eu julguei, ele estava com aproximadamente 1000 páginas de documentos, alegações, muita coisa. Então eu digo que é impossível você analisar cuidadosamente um processo dessa complexidade, dessa importância, não só para as pessoas que estão lá, mas para o clube, no sentido geral, porque isso evidentemente poderia gerar uma ação indenizatória contra aqueles que foram acusados, contra o clube ou contra as pessoas que o acusaram, de repercussões enormes, né? Com certeza. Então, acabei levando todo esse tempo para julgar, porque é um processo complexo, longo, né? E ainda tendo que corrigir algumas falhas. E diga-se de passagem que esse processo anterior, né, levou 30 dias, isso contando com Natal e Ano Novo, né? Contando com Natal e Ano Novo, exatamente. Que já estava tudo parado e ainda a pandemia, que o clube já estava fechado nessa época, né? Exatamente. Então foi assim, conseguiram uma mágica. Exato. Fazer um processo tão rápido, né? Exato. Mas enfim, vamos deixar esse assunto de lado, né? E vamos para outros assuntos. Quando a gente assumiu o clube, nós tínhamos muitas ações, principalmente trabalhistas, né? Porque a gestão anterior, ela conseguiu, isso é um mérito muito bom, muito importante, atribuo a eles, conseguiram acabar em tese, ficaram faltando 2, com os RPAs no clube, né? Que é aqueles que recebiam, eles eram pagos com recibos, né? Como profissional autônomo, né? E isso dá uma fragilidade trabalhista grande, né? Passivo, gera um passivo. E nós tínhamos muitos colaboradores nessa situação e ficaram 2 para nós resolvermos na nossa gestão, que também já foi resolvido, né? Cria um problema sério essas situações irregulares, né? E esses que eram RPAs lá entraram com ação. Então nós pegamos um clube cheio de processos, principalmente trabalhistas. Mas aí nós tivemos também o processo do funcionário que era o antigo zelador do clube, né? Um chacreiro? Um chacreiro, não, ele era sei lá, ele tinha uma casinha ali onde era a Casa Poppins, né? E ele morava aqui no clube, e ele entrou com um processo... Caseiro, não chacreiro, era um caseiro. Isso. Aí também, na gestão anterior, mandaram ele embora, e ele entrou com um processo contra o clube. O fato de mandar embora, uma hora teria que mandar mesmo, porque, né, só estaria aumentando o problema em mantê-lo aqui, mas ele entrou com um processo que era a estimativa de 600 mil, né? E a gente tinha uma provisão deixada pela gestão anterior para todos os processos judiciais de 200 mil, mas só esse era de 600. Então já nos preocupou bastante. Mas no fim a gente conseguiu fechar esse processo em 10 parcelas de 10 mil. Né? Esse ainda não foi no teu tempo, né? Mas esse aí foi um grande processo. Mas dentro das regularizações também que a gente fez, nós encontramos o cadastro dos associados com inúmeras irregularidades, muitas irregularidades. E na ocasião, a diretora administrativa era a Ramile, a recém-eleita nova presidente do clube. E ali a gente descobriu sócios numa categoria de afastados. Isso sequer existe no estatuto, mas em algum momento na vida do clube foram deixando os sócios ficarem como afastados, né? Permaneciam no cadastro ativo do clube, né? Só que não pagavam
as mensalidades. Não frequentavam o clube também, mas assim, não existe essa categoria, né? Eram 125 sócios afastados. Muitas irregularidades a gente pegou, né, Lira? Muita coisa. Uma delas também é o do sócio contribuinte, né? O que é o sócio contribuinte? É aquele que paga o clube, né? Mas ele não compra o título, né? Então, é um sócio que não pode votar, ele não pode, em tese, fazer grandes coisas no clube. Ele age como se sócio fosse, mas anualmente ele tem que renovar essa condição e a diretoria aprova ou não, né? No passar dos anos, esse sócio contribuinte acabou que não renovava e ninguém cobrava a renovação, né? Ficava no esquecimento. E quem eram os sócios contribuintes? Eram os militares, normalmente os militares, mas houve até para uma grande empresa. Aqui, se eu não me engano, foi a Renault, que também houve alguns diretores da Renault que entraram como sócio contribuinte do clube em algum tempo lá no passado. Eu lembro disso, mas vagamente, né? Mas durante um prazo específico, Um prazo temporário. específico, temporário, sempre em caráter temporário. E aí, era só para essas pessoas, tá? Era específico, tá? E nós tínhamos também os sócios atletas. Só que houve lá atrás uma equipe que ganhou um campeonato importante. Aqui eu estou falando, mas não quero tirar o mérito da conquista delas, sabe? Porque o mérito a gente não pode tirar das pessoas, né? Elas jogavam pelo clube, né? Representavam o clube e ganharam um campeonato importante. Eu acho que foi o primeiro campeonato feminino dessa modalidade. E nessa situação, o Conselho Deliberativo da ocasião concedeu a elas o direito de também serem sócias contribuintes, porque elas, na condição de sócia-atletas, elas só podiam vir treinar, participar dos campeonatos e ir embora. Elas não podiam frequentar piscina, não podiam frequentar as demais áreas do clube, né? E com essa concessão de sócio contribuinte, elas teriam uma amplitude maior de direitos dentro do clube, sem comprar título, né? E em caráter temporário, que é a categoria contribuinte. Então, nós identificamos esse problema, né? A Ramile pegou e chamou essas pessoas. Aí a gente viu que lá em 2016 já tinha havido uma tentativa de regularizar. Vários regularizaram ou comprando o título ou deixando de fazer parte do clube, porque já nem atletas eram mais, né? Isso a gente está falando de 20 anos, né? É bastante tempo. E só que 3 ou 4 não regularizaram. Foi dado prazo lá em 2016, não regularizaram, e aí mudou a gestão. Houve outra eleição, mudou a gestão e aquilo lá meio que ficou no esquecimento, digamos assim, tá? E nós pegamos a situação agora, né? Agora não, isso foi, eu acho que em 2022, talvez que a gente tenha pego essa situação justamente no pente fino que nós estávamos passando no cadastro de associado. A gente não sabia nem o número de sócios que nós tínhamos. Eu acho que isso foi no primeiro ano de gestão. Tamanha era a bagunça que a gente não conseguia nem saber o número de sócios que nós tínhamos, né? Então, nessa limpeza do cadastro eleitoral, limpeza de irregularidades, né, a gente descobriu essa situação. Os militares envolvidos resolveram, né, se tornaram sócios, compraram um título, né, e alguns atletas também viram que realmente estava errado o procedimento e se afastaram, ou então compraram o título, já nem lembro mais. Mas 3
se recusaram e entraram com processo contra o clube, alegando que elas eram sócias beneméritas. Sócio benemérito é aquele que ganha o título, não paga o título. Como eu paguei meu título, você pagou o teu, né? Exato. Mas o sócio benemérito não paga, é por alguma coisa muito grande feita pelo clube que mereceu o título de sócio benemérito. Mas o estatuto ele é bem claro de como isso se procede dentro do clube, né? A diretoria tem que propor, aprovar em diretoria, levar para o conselho deliberativo também ratificar o entendimento de que aquela pessoa merece o título benemérito e convocar, aí o Conselho Deliberativo é obrigado a convocar uma Assembleia Geral de todos os associados para que os associados votem se concordam ou não com a entrega desse título, né? E isso não houve, não houve. O que tem nas atas é a concessão naquela época do direito de serem sócias atletas contribuintes, que nem existia na ocasião. Nem existia, tá? uma ficção estatutária, como se fosse um direito de uso. Isso, nem existia. Existia o sócio contribuinte. Então, analogicamente, assim, foi colocado como sócio atleta também contribuinte, tá? E aí agora o processo está aí rodando, né? E a gente vai, lógico, contestou a ação, se defendeu enquanto clube, né? Eu quero reforçar que a gente aqui não está falando no mérito dessas atletas, tá? O mérito o clube reconhece sim, foi muito importante o que elas fizeram. Um mérito né? esportivo, né? O mérito esportivo existiu, né? Mas a gente está falando de uma irregularidade se tinham a intenção de realmente entregar o título para elas, então tivessem feito o processo correto, né? Vamos propor na diretoria, no conselho e aí fazer a convocação numa Assembleia Geral. Mas isso não foi feito. Então, como que hoje a diretoria vai chegar e vai dizer, tá aqui, ó, esse aqui é o título 3.200 e pouco, esse aqui é teu, porque você merece como sócio atleta benemérita lá do tempo do EPA, tá? Não pode isso, a diretoria não tem esse poder, assim como não tem esse poder o Conselho Deliberativo, apenas a Assembleia Geral ou o Judiciário determinando que a gente entregue um título para elas, né? Quantas assembleias foram feitas para que o clube presenteasse alguém com título benemérito? A senhora se recorda? Pois é, eu procurei, eu fiquei curiosa, né, para saber se o clube tinha algum sócio benemérito, né? A gente encontrou um lá em 1900, lá por volta de 1950 ou antes disso, 1920. Uma única pessoa recebeu um título benemérito, só que a gente não conseguiu descobrir o motivo que essa pessoa ganhou esse título, né? E o título benemérito morre com a pessoa, né? Exato. Então ela não pode ser, não tem valor hereditário, né? Ele não pode ser, não é transmissível, pode, né? Então nós estamos com mais esse processo, né? E o objetivo é regularizar. De que forma que isso vai ser regularizado? Agora a gente vai ter que esperar a justiça decidir. Exatamente. Né? Mas, assim, para a diretoria nós não temos problema nenhum com relação a esse assunto. Se a justiça determinar que seja entregue o título, a gente entrega e os associados vão ter que engolir, vão ter que aceitar. Né? Decisão judicial a gente cumpre. Pois é. Né? Simples assim. Então a gente está fazendo a nossa parte, né? De tentar defender o clube daquilo que realmente foi uma irregularidade cometida, né? Hoje não existe mais essa possibilidade. Os sócios atletas, eles assinam um contrato por 1 ano e a gente renova a critério da diretoria desde que haja o pedido do técnico dizendo que precisa daquele sócio atleta
para as competições ou para os treinos, né, para representar o clube, né, mas é um contrato anual, então essa parte também já está regularizada, assim também como os sócios afastados, né, que eu até já comentei, que a gente encontrou 125 no cadastro, que não eram sócios, aliás, eles eram sócios, mas deixaram de pagar o clube e ficaram lá, tipo, em stand-by. Numa né? gavetinha lá. Numa gavetinha, né? Sem nenhuma previsão estatutária, né? Para isso. Então, a gente também regularizou essa situação. Hoje, a gente tem um número fechado de associados. Então, muitas regularizações envolve mesmo o risco de uma ação. Mas uma hora a gente tem que regularizar. Não dá para simplesmente fazer de conta que não viu que está irregular e jogar embaixo do tapete, né? Porque uma hora aparece um herdeiro, aparece um casal que se separou e acha que tem direito a um título e vai querer o título, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo. O clube tem que ser responsável pelos seus atos, a diretoria, os presidentes têm que ser responsáveis. Eles não podem agir por impulso ou porque a pessoa é amiga, sabe? Não pode. Tem que zelar pela regularidade de toda a situação, né? Você gostaria de tocar em algum outro processo que você tenha ouvido que seja importante a gente comentar, não? Não, acho que não. Eu acho que os dois processos de maior desenvoltura hoje que chamam a atenção, né, acabam chamando a atenção dos associados, são esse processo que não entrou na esfera judicial, né, desse nosso ex-presidente, e esse processo judicial relacionado à irresignação das sócias atletas pela regularização das suas situações estatutais e cadastrais. Eu acho que foi muito importante a gente trazer principalmente esses dois processos, que eles são tratados como fofoquinha em alguns grupos, né? Como se a diretoria fosse uma vilã que não reconheceu o esforço das sócias atletas e tal, ou então que a diretoria acobertou o presidente que tinha sido punido na gestão anterior e a gente regularizou. Então, essas situações todas, é importante dizer que a gente não tem receio nenhum em deixar bem transparente. Aqueles que quiserem qualquer informação a respeito de qualquer um desses processos, podem vir conversar, não tem problema nenhum. A gente não pode digitalizar os processos e colocar na área de sócio, como normalmente a gente faz com os documentos do clube, porque tem a questão da LGPD que pega muito a gente, né? Então, nós temos que ter esse cuidado sim, mas aquele que tiver interesse, vem aqui, a gente folheia o processo junto com a pessoa, não pode deixar tirar foto ou escanear, fazer cópia, porque realmente a gente tem que se cuidar, né? A gente precisa se cuidar com essas informações sendo usadas de formas erradas, digamos assim. Exatamente. Certo? Mas, Lira, eu te agradeço muito, já finalizando, agradeço demais a tua participação, tá? Essa transparência em falar dos assuntos mais, digamos, apimentados do clube, demonstra que a gente não tem receio nenhum. Exatamente. Né? É uma coisa tranquila. Processo, todos os outros clubes têm processos, né? Nós não somos diferentes. Diminuímos bastante, tivemos o processo aqui da rua, do casal ali, que foi totalmente, erroneamente notificado para desocupar uma área que nem era do clube, ameaçando de despejo. Isso houve na gestão anterior e a gente corrigiu, né? Ganhou o processo, ganhou a ação, né? Então, essas coisas fazem parte da gestão de um clube, né? E não é porque é um processo que deve ser tratado como se fosse uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Não, é transparente. Exato. Né? Aconteceu, vamos falar do que aconteceu. E ressaltando também que somos todos voluntários, né? Todos os diretores, os conselheiros, somos todos voluntários e trabalhamos em prol do clube para que a gente consiga
tornar isso aqui realmente o quintal das nossas casas, Com que certeza. seja um ambiente agradável, correto, a questão da regularização estatutária, né, dos associados, eventualmente, que estiveram irregulares, descobrimos mais de centena, né, Muito mais. de irregularidades. Muito mais. Isso daí, inclusive, eu me recordo que gerou, esta regularização gerou um benefício econômico para o clube. Sim. Né, porque existia um passivo de títulos empoeirados, né, vamos dizer assim, que se tornaram títulos novos, depois regularizados. Algumas pessoas que tinham esses títulos que não utilizavam mais o clube venderam para famílias novas que passam a vir para o clube. Que agora geram receita. Que geram receita para o clube, né? Exatamente. Então, problema a gente não deve jogar embaixo do tapete. Problema a gente tem que ter coragem e enfrentar. Às vezes a coragem traz alguns danos pessoais, né? Porque a gente recebe ataques, mesmo trabalhando de graça para o clube, a gente acaba recebendo ataques, né? Exato. Mas paciência, faz parte, né? E a gente não deveria fazer parte, mas a gente entende, compreende e continua o nosso trabalho até o final da gestão. E vocês, já dou parabéns também pela eleição, por ter sido eleito também um novo diretor jurídico, continuidade do trabalho que você vem fazendo. Obrigado. Então, muito obrigada, doutor Lira. Obrigado, uma boa tarde, ou boa noite, ou bom dia a todos. Isso mesmo. Né? Obrigada.